Eu tenho em mente que, assim como Jesus, todos nós temos a obrigação de ensinar por inspiração e talvez até por influência. Eu não penso que a vida seja feita de imposições, mas de ensino. Quando você comunica por imposição uma verdade, ninguém ou poucas pessoas te ouvem, sobretudo nos dias de hoje. E você ainda leva a fama de legalista. Isso quando não pedem a sua cabeça, quando não cancelam você. Quando você vive uma verdade porque foi convencido por ela. Então você põe em prática essa verdade. E se ela realmente for uma verdade e se provar benéfica às pessoas, muitas pessoas buscarão por ela porque irão se inspirar em você e, por consequência, reproduzirão aquilo que as inspiraram. Veja se vocês entendem. Jesus e João Batista cumpriram seus propósitos. João pregou o arrependimento e abriu o caminho para Jesus. E Jesus anunciou e manifestou a realidade do reino de Deus. Qual é a diferença? Olha só, ambos tiveram um ministério curto. O de Jesus durou 3 anos. O de João Batista, pelo que nós sabemos, durou apenas 1. Mas o que eu quero que vocês vejam comigo é que João poderia ter vivido muito mais daquilo que ele anunciou. Eu consigo entender que o seu propósito primário e mais importante era abrir caminho para Jesus. Até porque, como o próprio Jesus confirma, é sobre João que havia sido profetizado. Agora, por que não experimentar do reino proposto por Cristo? Jesus vai dizer que dos homens nascidos de mulher, João era o maior. Eu penso que isso apontava principalmente para o seu ministério de profeta, mas ele vai falar na sequência: contudo, o menor no reino de Deus é superior a João. Quem eram os pertencentes ao reino de Deus? Aqueles que viriam posteriormente a nascer do Espírito e, portanto, viriam a se tornar filhos de Deus. Ser filho de Deus é superior a ser o melhor entre os homens. Isso vale para Davi, isso vale para Elias, para Moisés e para qualquer outro profeta que existiu antes de João. João nasceu da água, mas para que ele nascesse do Espírito, ele precisaria permanecer com Jesus até que isso se cumprisse. Obviamente que nós poderíamos explorar várias outras coisas dentro dessa passagem que é riquíssima, mas o que eu quero que vocês meditem comigo, e isso é apenas uma reflexão, lembra bem, e não uma nova verdade, mas e se João o Batista tivesse seguido Jesus ao invés de continuar falando contra os governadores ou fazendo o que quer que seja que ele estava fazendo? Mesmo porque foi isso que o levou a ser decapitado. Eu penso e apenas me permito imaginar que se João não tivesse continuado com a sua pregação quando Jesus apareceu, ele provavelmente poderia experimentar mais do que qualquer um daquilo que ele mesmo se preparou tanto tempo para anunciar. E então a sua mensagem carregaria ainda mais peso, porque além de falar, ele experimentaria da sua mensagem. Eu não estou entrando no mérito se era ou não a forma que João tinha que morrer, até porque nem a Bíblia fala sobre isso. Mas como eu já falei, apenas me permito pensar como seria se ele não continuasse a impor sua verdade, mas simplesmente vivê-la. Sua verdade falava do arrependimento para receber Jesus e o reino de Deus, e até aí perfeito. Mas Jesus chegou trazendo consigo esse reino e João não seguiu. É por isso que eu me permito fazer essa reflexão, o que inevitavelmente nos leva a olhar para Jesus. Quando Jesus chegou, não precisaria mais continuar apontando para alguém que viria. Agora, bastaria apenas segui-lo e mostrar para as pessoas por inspiração o caminho até ele. Vocês entendem? A hora de João falar era até o aparecimento do Cristo. Depois que Jesus apareceu, será que era a hora de continuar falando ao invés de segui-lo? Você pregou sobre algo, agora mostre você também o que deve ser feito. Claro, Jesus, 2 anos depois, também foi morto, contudo, a sua morte era necessária, o seu propósito envolvia a necessidade de morrer. Mas em João, havia essa mesma necessidade? Jesus foi perfeito no cumprimento do seu propósito porque morrer fazia parte disso. Mas antes, ele viveu sua verdade ensinando a todos a fazer o mesmo por inspiração. E ainda que sim, muitos do que o seguiram acabaram levando para aquela cruz, muitos outros seguidores, inspirados e movidos, continuaram a reproduzir sua mensagem, colocando em prática o seu estilo de vida. E é por essa razão que ainda hoje essa mensagem pode chegar até nós. Entende o porquê eu valorizo tanto a comunicação perfeita? Eu entendo que falar não seja a única forma de se comunicar. Para mim, o silêncio comunica, o ouvir comunica, a sua postura comunica, seu exemplo comunica, a sua face, a sua intenção e tantas outras coisas. Tudo isso comunica. Comunicar é transmitir a sua verdade enquanto você cumpre o seu propósito.
Precisamos de uma comunicação perfeita para nós vivermos bem com as pessoas. Tanto aquelas que nós amamos, quanto aquelas que nós somos obrigados a conviver. Porque, gente, sim, eu creio que viver por Cristo realmente nos levará a ser perseguidos por pessoas. Muitas pessoas nos odiarão de todas as formas possíveis. Agora, se não for por Cristo que você está sendo perseguido, viver em brigas e desentendimento, sobretudo pela falta ou pela má comunicação com os outros, apenas te levará a estar cada vez mais distante do seu propósito, que fala de manifestar a vida de Cristo em nós. Eu oro para que todo esse conteúdo gerado possa acessar o seu entendimento e te auxiliar na prática de uma comunicação perfeita. Eu oro para que você encontre êxito na sua busca por ser uma pessoa melhor. E por fim, eu oro para que você se torne um propagador de exemplos inspiradores. Que esse conteúdo encontre espaço no seu coração e na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, então curta, comenta, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você ama. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, valeu, até mais.